abençoe cada um. Para mim aqui já é noite, eu não sei que qual hora você vai estar assistindo, né, esse vídeo. Mas estamos aqui agora, né, para trazer uma pequena porção da sua palavra. Eu não quero estender por muito tempo. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração, né? Senhor Deus, maravilhoso Pai, estamos em Tua presença agora, Senhor, para falar um pouquinho da Tua palavra, Pai. Como ontem já tivemos aqui, Pai, um culto maravilhoso. O Senhor tem operado no nosso meio grandemente. Senhor, eu creio que nesse momento não será diferente, Pai. Eu creio que o Senhor está aqui para o Senhor falar a Tua palavra, Pai. Para usar as nossas bocas para dizer só a Sua palavra, Senhor. Falar o que o Teu profeta já falou. Ó Deus, manifesta agora, Pai, o Seu Espírito, né? Para que quem for assistir esse vídeo, Pai, entenda a Tua palavra, né? Tenha o gozo, né? Tenha aquela vontade, aquele estímulo de seguir a Tua palavra, né? De ler, acompanhar. Ó Deus, eu te peço, abençoa, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito para nós, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Eu te agradeço desde já, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje eu quero tomar a escritura no livro de Apocalipse, Apocalipse 6, o verso 2 em diante, diz assim: Eu olhei e eis que um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Todos nós sabemos que esse cavaleiro, né, esse cavaleiro com esse cavalo, ele saiu na primeira era da igreja, né? Mas só que na primeira era da igreja também, ali tinha Paulo, né, com o espírito do leão e os 4 evangélicos, né, defendendo o evangelho de Deus. Então esse cavaleiro ele saiu para enganar o povo. E o Mombrana chega, em uma de suas mensagens, chega a confundir esse cavaleiro com Cristo, mas depois ele conserta. O anjo consertou, falou para ele: não, isso aí não é Cristo, né? Esse aí é o falso profeta, é o anticristo, né? É o espírito nicolaíta. E no segundo selo aqui, irmãos, no verso 3, nós vemos aqui que e saiu outro cavalo vermelho. Não, no verso 3, e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então nós vemos que isso aconteceu na segunda, terceira e quarta era, a era do boi, né? Onde aqueles irmãos foram martirizados, né? Aquela matança. Nós vemos que esse cavaleiro ele vem com a espada. Na verdade é o mesmo cavaleiro, ele só muda de cavalo, só vem mudando de cavalo. Ele pega e sai com essa espada matando, né? Fazendo essa matança, né? O espírito do boi, né? O sacrifício. E isso aconteceu na segunda, na terceira e na quarta era. Assim diz o nosso profeta na mensagem. Eu vou ler para os irmãos logo aqui, no decorrer aqui, na mensagem Perguntas e Respostas sobre os Selos. Mombrana explica isso. Verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Eu ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Todos nós sabemos, né, que o azeite é o Espírito Santo, né? E o vinho é o estímulo. Nós sabemos aqui, pela mensagem, que aqui aconteceu na quinta e na sexta era. E foi Lutero e Wesley,
né? Um espírito do homem, né? O animal que João viu, o terceiro animal, que tinha rosto de homem, saiu pregando o evangelho, né? Paulo, Wesley, trazendo justificação, né? Mas não conseguiu chegar, né, a um grau, né, de receber o Espírito Santo. No entanto, que o Espírito Santo ele só veio ali na Rua Azusa, em 1906, ali em William Simon, né? Eu vou continuar lendo aqui e logo eu vou ler a mensagem para os irmãos verem. E havendo aberto o quarto selo, ouviu uma voz do quarto animal. Ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele, tinha por nome de Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. Nós vemos que essa morte, irmãos, ela tanto é uma morte física, né, como ela é uma morte espiritual. É o que vem acontecendo hoje, né, no nosso tempo, essa morte espiritual, né, matando a espiritualidade da igreja. A Umbanda chega a dizer que essa falsa vinha ela é tão astuta que ela vem como uma jiboia, né, com a força de uma jiboia, ela vai enrolando na pessoa, vai tirando a espiritualidade da pessoa, né? A pessoa perde o desejo de orar, perde o desejo de cantar, perde o desejo de ir na igreja. É o que vem acontecendo hoje, a morte espiritual. Vamos tomar cuidado, irmãos. Mas vemos aqui que isso aconteceu na 7ª era da igreja. O quarto selo, ele se cumpriu na 7ª era da igreja. Os irmãos estão entendendo? Só que esse quarto selo, na 7ª era da igreja, também se cumpriu o 7º selo. Eu vou mostrar para os irmãos aqui. Qual é o animal que estava? Qual foi o quarto animal que estava no quarto selo? A águia, né? Porque a águia ela tem que bater asa, ela tem que sair da jaula. Apocalipse 3, verso 20: sai dela, povo meu, eis que estou à porta e bato, né? Apocalipse 18, 4, sai dela, povo meu. Então houve um chamado. Os irmãos estão entendendo? Então quando houve esse chamado, né, Jesus veio e bate a porta, né? Só que o Umbanda fala que nas eras da igreja não teve ninguém para abrir a porta. Ele procurou nas eras alguém para abrir a porta, mas em todas as eras, né, tirando sem exceção de uma que não estava vivendo, né, falando da palavra, da verdadeira palavra de Deus. Eu vou ler para os irmãos aqui, né? Nós vemos que quando aqui em Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato, né? Vamos ler aqui Apocalipse 3, 20, que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Qual é a ceia que ele vem, né? Que nós serve a ele, porque ele vem para cear conosco. É a nossa adoração, irmãos, né? Nós adoramos a Deus e Deus recebe nossa adoração. Isso, né, nas suas narinas. É muito bom nas suas narinas, é muito saboroso. E qual é a ceia que ele traz para nós? Né? Ele não vem com nada em suas mãos, mas ele vem com palavras, né? É um menu de 7 pratos, o Umbanda diz. Aqui na mensagem, deixa eu ver, a semente não herda com a palha. Deixa eu ver a data dela aqui. Ela foi pregada 18 de fevereiro de 1965. Deus prometeu, no parágrafo 60, olha, Deus prometeu coelhos no dia de Lutero
Ele prometeu outras coisas nos dias dos outros, mas agora Ele nos prometeu uma refeição completa, um menu de 7 pratos, pois todos os 7 selos são abertos e tudo está pronto para a palavra de Deus, para aqueles que podem recebê-la. Amém? Então, Deus ele trouxe esse menu, Jesus ele veio com esse menu para nós, ali em Apocalipse 13, e nós abrimos a porta. Ele não achou ninguém na era da igreja. Deixa eu ler aqui a era da igreja. Deixa eu ver qual parágrafo que é aqui. A era de Laodiceia, né? A era de Laodiceia é 305. A página 305. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. (305), bem aqui, ó, no rodapé aqui, ó. Mas o que aconteceu com a palavra? A palavra foi posta de lado. Por isso Deus diz: eu irei contra todos vós, e eu vos vomitarei da minha boca, e isto é o fim. Durante as 7 eras, medite bem, irmãos, ó, durante as 7 eras, sem exceção, eu apenas vi homens estimando sua própria palavra acima da minha. Por isso, no fim desta era, eu vou vomitá-los da minha boca. Os irmãos notaram? Tudo acabou. Eu certamente vou falar sim. Eu estou aqui no meio da igreja. Ó, amém. O amém de Deus, fiel e verdadeiro, se revelará e será através de meu profeta. Ó, sim. É assim, isso é assim. Apocalipse 10, 7. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, quando nós ouvimos esse chamado, né, esse batido na porta, nós abrimos a porta, né? A porta da jaula se abriu. Então a águia ela teve que bater a asa, ela teve que sair das jaulas denominacionais. E quando ele vem e traz esse menu de 7 pratos, então nós passamos a congregar com ele, né? Que está em Efésios 1:10. Vamos ler Efésios 1:10, o que diz Efésios 1:10? Hoje nós vamos ler bastante, irmãos. Eu quero né, resumir o máximo possível para não ocupar muito tempo. Efésios 1:10, ó. Vamos ler do 3 em diante, ó. Bendito a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual abençoou todas as bênçãos, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em que temos redenção pelo seu sangue, e remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça, que ele tornou abundante para conosco, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Amém? Então, quando nós passamos a congregar em Cristo, aí começou a abertura dos selos, né? Os selos começou a abrir, né?
em nossa mente. A abertura da palavra, né? Começou a entrar uma limpeza, né? Uma separação total da incredulidade, né? Perdendo o desejo de todas as coisas do mundo. Porque o Mombrana fala que quando o homem ele recebe essa revelação, ele perde o desejo do mundo. Ele não tem desejo mais de fumar, ele não tem desejo de beber mais, ele não tem mais desejo de jogar, né? Ele não tem desejo mais de se prostituir. Amém? A mulher não tem desejo mais de cortar o cabelo, né? Não tem desejo mais de usar saia curta, não tem desejo mais de pintar o cabelo, né? de cortar, de pintar, né? De usar pintura. Não tem desejo de nada dessas coisas mais. Não tem desejo de assistir novela mais. O homem perde o desejo de assistir jogo, né? Desejo de falar de política, dessas coisas, dessas desgraças que vêm acontecendo, testemunho do diabo. Amém, irmãos? Então o homem que ele é um revelado, uma mulher que é revelada, o marido não precisa olhar na roupa dela. Ela sabe como se vestir, né? O homem, quando ele é revelado, ele não fica em rodinha, né? Falando de política, falando de jogo, né? Falando de piadinha suja. Ó, irmãos, vamos fugir das rodinhas dos encarnecedores. Amém, irmãos? Então, quem que pode receber essa ceia, né? Esse menu? A noiva, só a noiva, porque em todas as eras, como nós acabamos de ler, não existiu ninguém que pôde, né, abrir a porta, né, que ouve o chamado, que ouve o batido na porta. Então nós abrimos a porta, né? Passamos a congregar com ele, né? Em Efésios 1:10. E ali começou a abrir os selos. A abertura dos selos começa em Efésios 1:10. Ali passamos a congregar em Cristo, então os selos começam, né? Como eu acabei de dizer, começa a se mover, né, em nossas vidas. Então você pega Efésios 1:10, né, e põe em Apocalipse 3. Por que pegar Efésios 1:10 e Apocalipse 3? Porque Apocalipse 3 é a escritura que a noiva sobe. O Mombrana fala aqui na mensagem à brecha, né? Deixa eu ler para os irmãos aqui. Mensagem à brecha. Acho que é o parágrafo 24, se eu não me engano. Olha aqui, ó, parágrafo 24 da brecha, ó, a brecha entre as eras e os selos, ó. Agora 23. Agora vamos abrir no capítulo 5. Agora, isso não são os 7 selos. É a brecha entre as eras da igreja ou os 7 selos. Agora há também um capítulo 6, né, reticências. E houve um capítulo 4, melhor dizendo, de Apocalipse. E houve um capítulo 4, melhor dizendo, de Apocalipse. E nele, de certo modo, revelou algo que aconteceria depois. Estão vendo? Depois da igreja subir. Então a igreja sobe no 3. Que a igreja sobe no capítulo 3 de Apocalipse. E não retorna até o capítulo 19 de Apocalipse. Estão vendo? Portanto, a igreja fica fora da tribulação. Sei que isto é contrário. Então, nós vemos aqui, ó, e houve um capítulo 4, melhor dizendo, né? Ele falou que era Apocalipse 5, mas é 4. O capítulo 4, melhor dizendo, de Apocalipse, nele, de certo modo, revelou algo que aconteceria depois da igreja subir. Que a igreja sobe no capítulo 3 de Apocalipse. E ela não retorna até Apocalipse 19. Os irmãos estão entendendo? Então, esse Apocalipse 3 aqui é onde que a noiva sobe. No finalzinho dele, a noiva, ó. Então, nós temos que pegar todas as escrituras, né, que estão relacionadas à noiva, né, que estão relacionadas a isso, e encaixar aqui, ó, em Apocalipse 3. Você pega Efésios 1:10, põe Apocalipse 3. Mas a abertura dos selos, ela está em Apocalipse 6, né? Então você pega ali Apocalipse 6, deixa eu ver aqui, verso 7, se eu não me engano, versos 7 e 8 também, põe Apocalipse, ó. 7 e 8, põe Apocalipse 3, porque é o quarto cavaleiro, que se cumpre no quarto selo, na 7ª era.
Irmão Brana fala para compararmos Mateus 24 com Apocalipse 6. Então você pega Apocalipse 24, né? Você pega e divide a Bíblia assim, Apocalipse 24 e Apocalipse 6. Irmão Brana manda fazer isso. Então você tem que pegar Apocalipse 24 também e colocar também Apocalipse 3. Porque é uma escritura que está dizendo, que está se encaixando aqui. É uma escritura da noiva, que pertence a nós. Amém? Em Mateus 24, 44, fala do Filho do Homem, né? Que viria numa hora secreta. Vamos ler lá um pouquinho? Vamos ler, vamos lá, estamos aqui para isso mesmo. Mateus 24, 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Então aqui, pega essa escritura também, coloca Apocalipse 3. São Lucas 17:30 também fala do Filho do Homem. Pega São Lucas 17:30, põe lá em Apocalipse 3. Apocalipse 10:7, né? Todos os mistérios serão revelados na voz do sétimo anjo. Pega Apocalipse 10:7, põe Apocalipse 3. Apocalipse 10:1, a descida do anjo forte, irmãos. Olha lá, aquilo ali, aquele evento aqui na ponta do meu dedo aqui, eu vou fazer igual o pastor Joésio faz, na ponta do meu dedo aqui, tá vendo? Esse evento, Apocalipse 10:1. Só que Apocalipse 10:1 tem uma conexão com Tessalonicenses 4:16. Então pega Apocalipse 10:1, põe Apocalipse 3. Pega Tessalonicenses 4:16, põe Apocalipse 3. Né? Zacarias falou da luz do entardecer, né? Zacarias 14, verso 7. Pega Zacarias 14 também, põe Apocalipse 3. Vamos introduzir todas as escrituras em Apocalipse 3. Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Então, pegar todas as escrituras, irmãos, e põe em Apocalipse 3, introduzir Apocalipse 3. Por quê? Porque é o sétimo selo, né? É o sétimo selo introduzido em Apocalipse 3, debaixo do quarto selo. Os irmãos estão entendendo? O sétimo selo, introduzido em Apocalipse 3. Todas as escrituras que relacionadas ao sétimo selo, né? Relacionada à noiva, porque a noiva é o sétimo selo, né? Porque Cristo está em nós. Então nós se tornamos o sétimo selo. Mombrana fala na mensagem Festa das Trombetas, parágrafo 250, se eu não me engano. Ele fala assim que Apocalipse 10 era o sétimo selo. Mas se você for ali na mensagem qual é a atração sobre a montanha, eu não vou lembrar o parágrafo agora, eu não estou com ela aqui, mas Mombrana fala assim, há 3 anos isso era uma profecia, mas só que hoje é história. Por quê? Porque o sétimo selo era Apocalipse 10, era aquilo ali, o sétimo selo. Só que hoje ele se tornou história. Hoje o sétimo selo é a noiva, entendeu? Aquilo ali já é passado para nós, Muitos estão jogando em Apocalipse 19 aquilo ali, que vai acontecer em Apocalipse 19. Mas não, irmãos, não caia nisso não. Apocalipse 19 é a descida da noiva, né? Com o Senhor Jesus Cristo para o milênio. A brecha 41, Mombrana fala assim, vamos ler a brecha 41? Está aqui mesmo, já aberto aqui, E quando os selos são abertos, o mistério é revelado. Desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, né? Um pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre sua cabeça. Agora lembre-se, este sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda, no tempo de uma vinda. Os irmãos estão entendendo? Então, se isso acontecer em Apocalipse 19, o sétimo anjo ele tem que estar na terra, porque senão falha isso aqui, o sétimo anjo tem que estar na terra no tempo dessa vinda aqui. O irmão Brana está falando dele mesmo aqui, nós temos que ver isso aqui, está falando dele mesmo, o sétimo anjo. Quem que é o sétimo anjo? É o irmão Brana. Então, quando que aconteceu essa vinda, irmãos?
Ou você crê que uma Umbanda tem que estar aqui na terra? Né? Porque, como eu disse agora na transmissão passada, Jesus Cristo ele não desce mais nessa terra aqui. Se você estiver esperando uma vinda aqui para nós, você vai morrer esperando isso. Não. Ele já apareceu para nós aqui. Olha lá, ó. Dá uma olhada de novo ali, ó, na ponta do meu dedo. Aquele evento ali, ó. A manifestação do Filho do Homem, irmãos. A brecha 45. Vamos mais uma prova aqui, ó. Agora todos os mistérios nesse tempo se cumpririam ao toque deste mensageiro. Agora aqui está o anjo na terra. Olha, o anjo na terra. Outro anjo forte mensageiro desce. Por que desce? Porque ele estava em cima. Não tem como ele descer se ele está aqui embaixo. Ele tem que estar lá em cima para ele descer. Outro anjo forte mensageiro desce. Veja, este anjo era um anjo terrestre, mensageiro. Mas aqui desce um do céu, um concerto do arco celeste. Veja, só poderia ser Cristo. Quem mais poderia ser, irmãos? Né? Ah, não, isso aí vai acontecer ainda. A mensagem Shalom, ela foi pregada, deixa eu ver a data aqui, dia 12 de janeiro, que tem duas, o Mombrana pregou duas na mesma semana quase. Dia 12, ele pregou uma dia 12 e uma dia 18 de janeiro. Dia 12 de janeiro de 1964, parágrafo 64. Mas observou você que antes dos selos serem revelados, antes da grande e misteriosa luz se mostrar nos céus, aqui em cima em Tucson, onde estávamos, o irmão Fred, dois dos homens que estavam, reticências, os dois homens estavam comigo naquela manhã, quando aquilo foi dito, meses e meses antes da época que aconteceria. Ambos os irmãos, Fred Stottman e o irmão Gene Norman, sentados aqui nesta manhã, quando isto, reticências, estavam lá quando houve um estrondo, e não sabiam que essas coisas aconteceriam. E ele me enviou de volta e disse que o tempo estava à mão para esses 7 selos, os quais guardavam os 7 mistérios de toda a Bíblia, foram selados com os 7 selos. E como que esses anjos, indo pelo caminho, mensageiros das eras da igreja, abriram certa parte daquilo, mas na 7ª hora, o 7º mensageiro, todos esses mistérios se terminariam. Vem o 7º mensageiro terrestre, vem este anjo do qual ele fala, estava então na terra. Um anjo significa o mensageiro. E então, depois daquilo, ele viu outro anjo descendo, não um anjo terrestre a qual foi dada a mensagem aqui, mas o outro. Se os irmãos notar, aqui está entre parênteses. Olha aqui, ó. Vamos ver, vou focar aqui para os irmãos verem, ó. Está entre parênteses, outro, tá vendo, ó? Outro anjo poderoso veio do céu com um arco-íris sobre ele e colocou o seu pé na terra e no mar e jurou por aquele que vive sempre que não haverá mais tempo. Vem, mas antes que ele soltasse aqueles 7 selos para revelá-los, ele mostrou milagrosamente, ele mostrou primeiro nos céus. Olha ali, ó. Irmãos, não tem como correr disso, irmãos. Não tem como você combater isso aqui, não. Não tem como você combater isso aqui. Se você pegar uma mensagem para combater isso aqui, você tem o espírito de Janes e Jambres. Não tem como você combater a mensagem de Mombrana. Mombrana não vai falar uma coisa aqui nessa mensagem e falar outra coisa em outro.
Então, quando você pega um parágrafo para combater esse parágrafo que eu li aqui agora, dizendo que ali, ó, o sinal apareceu no céu antes dele descer aqui, irmão, pense bem, irmão, de falar algo contra isso. Deixa eu ver aqui que eu já até me perdi aqui onde que eu estava aqui. Então, irmão, nós temos que pegar todas essas escrituras, né? Todas as escrituras relacionadas à noiva tem que ser introduzida em Apocalipse 3, né? Debaixo do quarto selo. Porque o sétimo selo, ele se cumpre embaixo do quarto selo. Não pense você que o sétimo selo vai se cumprir, não, ainda não. Já está se cumprindo aqui, ó. O sétimo selo, entendeu? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui, ó. A vinda aqui, ó. Não pense você que é uma vinda física, não. Quando nós falamos de vinda, não é uma vinda física. As pessoas pensam num corpo físico, né? Aqui na terra, não. É aqui, ó, no nosso coração. Ele edificou um trono aqui, ó. Ele está aqui dentro, aqui, ó. Ele está dentro do seu coração aí, ó. Amém? Apocalipse 5. Eu não vou ler Apocalipse 5 agora, não. Eu vou voltar naquele assunto que eu estava dizendo para os irmãos. A mensagem, perguntas e respostas sobre os selos. Depois nós lemos Apocalipse 5, se der tempo, né? Se não der tempo, nós faz outro vídeo e põe junto. A mensagem, ó, a perguntas e respostas sobre os selos, na página 423, ele começa dizendo aqui no parágrafo 48. Nos dias de Paulo, como nós acabamos de ler lá, ó, né? Nos dias de Paulo, a primeira era da igreja, né? O cavaleiro branco. Nos dias de Paulo, o anjo da igreja em Éfeso, Paulo fundando esta igreja, sendo o mensageiro dela. Lembre-se, Paulo fundando a igreja em Éfeso, tornou-se o mensageiro desta igreja. E o espírito que estava na terra naquele tempo era um espírito de um leão. Então, no primeiro selo, né, ali para combater o primeiro cavaleiro, estava Paulo com o espírito do leão, né? E o leão é o leão da tribo de Judá, o qual é Cristo, e Cristo é a palavra. Paulo com a palavra daquela era, milhares adormeceram naquela era, está certo? A congregação diz amém. Então veio a próxima era, e o tempo em que a era se acomodou, na Idade Média, o espírito do boi, olha, saiu, trabalhou, labuta, sacrifício, e dar a vida, milhares e milhares adormeceram, né, naquela matança. Então nós vemos aqui, ó, naquela era, né, milhares adormeceram naquela era, está certo? A congregação diz amém. Então veio a próxima era, é o tempo em que a igreja se acomodou na Idade Média, o espírito do boi, saiu, trabalhou, labuta, sacrifício, e dar a vida, milhares de milhares adormeceram sobre o martírio e tudo mais, eles estão esperando, veja. Então, isso aconteceu, segunda, terceira e quarta era, né? Olha para você ver agora aqui o Mombrana, o que ele faz aqui, ó. Você vê como que é até a quarta era aqui, ó. Então, a próxima era veio a luterana. Então ele já pulou já para a era de Lutero. Os irmãos estão entendendo? Então, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, quinta era. Então, ó, Irineu, Martim, Columba, de Columba, ó, já estava no segundo selo. Então ele já pulou aqui, o Mombrana já pulou direto para Lutero. Por quê? Porque ele não podia falar mais dos outros reformadores, porque já estava aqui, ó, no segundo selo, manifestando, se cumprindo segunda, terceira e quarta era. Os irmãos estão entendendo? Então ele já pula direto para Lutero, ó. Então é a próxima era, veio a luterana, a era da reforma. Lá se foram os sábios na astúcia do homem. Qual é o terceiro cavaleiro, o terceiro animal?
o homem, né? Nós lemos aqui agora, ó. Então veio a próxima era, no tempo em que a igreja se acomodou na Idade Média, o espírito do boi, né? Segundo animal. Segunda, terceira e quarta era. Então a próxima veio a era luterana. A mamãe já pula direto para Lutero. E a era da reforma. Lá se foram os mais sábios na astúcia do homem. Se você notar, o homem saiu com isso. E quando saiu, ele acrescentou sua própria perspicácia. Foi isso que causou com a outra parte. Veja, está vendo? Se ele somente permanece com a sabedoria de Deus, somente reformando e extraindo, mas o que fez? Depois daquele homem que tinha a mensagem, Lutero, depois da morte de Lutero, forma uma organização luterana. Depois da morte de Wesley, eles tiveram uma organização metodista, está vendo? Aí continua-se dessa forma, dessa maneira. Isto simplesmente acontece assim. Agora, quero que você note, veja. Agora, alguém pode perguntar a respeito da Pentecostal, que foi a terceira era. Veja, cada uma dessas eras somente fez uma imersão no Espírito Santo. Justificação é uma obra do Espírito Santo. Santificação é uma obra do Espírito Santo. Mas o batismo é o Espírito Santo. É por isso que foi preciso descer um profeta profético, nenhum mensageiro a era, porque o próprio Espírito Santo veio em sua plenitude do batismo. Amém? Mas no final da era, como sempre, termina nas outras, nós encontramos ali então o mensageiro enviado a todas essas confusões, e a coisa hão de ser acertadas assim. Então o arrebatamento vem para a igreja. Amém? Mas como muitos estão atribuídos todas essas diferentes coisas, o sol se tornando sem trevas e a lua, eles colocam isso bem aqui atrás, na era cristã, simplesmente falham em ver aquelas três perguntas que foram feitas ao Senhor lá. Veja, quando ele as respondeu. Agora notem, agora ontem à noite, acho que não resta qualquer dúvida, nós tomamos cada uma daquelas perguntas e as colocamos exatamente sobre o selo. E os selos são um livro completo, por ele próprio. O irmão crê nisso, doutor? Veja, a coisa toda em conjunto, e tomamos o que Jesus disse aqui, que eles fizeram três perguntas. Veja, quando serão essas coisas? Quando será o sinal de tua vinda? E qual é o fim do mundo? E ele desceu, e colocamos cada um debaixo disso, exceto um. Qual foi? O sétimo selo. Por quê? Veja, não é conhecido. Por que não era conhecido, irmãos? Porque era o tempo da vinda. Jesus não podia falar para eles, né? Jesus não podia revelar aquilo naquele exato momento para eles, ali em Mateus 24. O Mamãe está falando em Mateus 24 aqui, ó. Leia a Bíblia. Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, unicamente meu Pai. Os irmãos veem que ele pregou o primeiro selo, né? Começando ali em Mateus 24, verso 3, se eu não me engano. Ele vem falando do primeiro, do segundo. Por isso que a Mamãe manda se comparar Apocalipse 6 e Apocalipse 24. E Mateus 24, melhor dizendo. Então, ali em Mateus 24, né? Ele vem revelando os selos. Só que quando chega ali para revelar o seu selo, Mateus 29, ali, Mateus 24, 39, 29, Mateus 24, 29, ele fala da tribulação, que é o seu selo. Só que quando chega para revelar o sétimo, ele breca. Ele não fala, porque não era para aquele tempo. Ele não poderia falar a hora ali. Ah, Jesus não sabia a hora, né? Claro que ele sabia. Mas como que ele falou que só o Pai sabia? Né?
Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, unicamente meu Pai. Mas se você for lá em São João 14, verso 8, ele disse para Felipe que ele era o Pai. Então ele sabia a hora. Só que ele não podia dizer naquele momento, né, o dia e a hora. Mas a noiva sabe essa hora, né? A noiva saberá essa hora. Enoque, ele deu um beijo de despedida de sua esposa. Amém? Eu não sei porque eu estou entrando nisso, mas deixa eu continuar a leitura aqui. E é isto, cada um deles mostrou-se claramente, e eu vos comprei, interligando-os exatamente. Deixa eu ver aqui, irmãos, onde que ele fala, eu quero achar aqui onde que ele fala da morte. Quer ver? Aqui, ó. Então isso estabeleceu no parágrafo 69. Então nós já falamos, né, do primeiro animal que foi o leão, o segundo que foi o boi, né, na matança, o terceiro que foi o rosto do homem, né, que é Lutero e Wesley. Agora vai falar da morte aqui. Ele não fala da águia, ele fala a morte. Ele não usa o animal águia, ele usa a morte. Medite bem nisso, ó. Então isso se estabeleceu na política e tudo mais. E lá se foi a labuta do boi, está vendo? Exatamente. E segundo aqui que Jesus disse assim em Mateus 24, veja. Então fomos disso na astúcia dos reformadores. Animal, homem, saiu ao seu encontro. Foi isso que aconteceu. Então fomos a seguir ao quarto selo, quando o anticristo tornou-se uma mescla e recebeu o nome de morte. Amém? Então, ó, ele poderia dizer que falar sobre a águia, o quarto animal, mas não, ele usou a morte. Porque agora nessa quarta era aqui, né, que estamos vivendo, na quarto selo que estamos vivendo, na sétima era da igreja, veio esse espírito de morte, esse cavaleiro, né, essa morte espiritual. Por isso que a águia teve que bater as asas, para sair da jaula denominacional, né? Para combater esse espírito da morte. Porque a única coisa, irmãos, que expulsa o espírito de Ananias e Safira de hoje, né? Essa morte espiritual, Ananias e Safira de dentro da igreja, que o irmão fala que Ananias e Safira está operando hoje dentro da igreja. A única coisa, né, que pode amarrar essa mamba é a terceira puxada. É a abertura dos selos. A mensagem os ungidos dos últimos dias, o Umbanda disse. A primeira puxada foi cura. A segunda puxada foi profecia. A terceira puxada foi a abertura da palavra. Não vai ser, foi. Então a única coisa que pode amarrar essa mamba é a terceira puxada. A única coisa que pode mandar esse espírito de Ananias e Safira embora da igreja é a terceira puxada, né? O Espírito Santo manifestado ali na igreja através da palavra, ó, da palavra da hora. Está aqui, ó. Você sem a palavra da hora vai ser enganado pro resto da vida, como está acontecendo hoje. Tem muitas pessoas enganadas, muitas pessoas sendo enganadas, né? Só com a mãozinha no queixo aqui, né? Como sempre diz, senta na cadeira da predestinação, cruza os braços assim, né? E me engana que eu gosto. Está desse jeito, está dessa forma. Vamos acordar, irmãos. Vamos ler a mensagem, vamos ler a Bíblia. Mateus 24, 24. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas aquele que lê a mensagem, que lê a Bíblia, eu garanto que ele não é enganado, né? É um eleito, ele não é enganado, ele não pode ser enganado, de maneira nenhuma. Você tem que ter com o que se defender. Olha aqui, ó. Parágrafo 187, eu não sei, é a tradução dos crentes da Bíblia, essa mensagem. O conflito entre Deus e Satanás. Eu li isso aqui no culto ontem, dos irmãos. Ó, e desta forma,
Alguns caíram na primeira vigília, segunda vigília. Lembre-se, a sétima vigília, vocês lembram disso? A sétima vigília é quando, ó, aqui ó, é quando ele vem. Ele quem? O que está falando aqui na sétima vigília? O que está falando aqui, ó? Em Mateus 25. Está falando do esposo. Está falando das 10 virgens. Está falando da voz. Então, ó, na sétima vigília é quando ele vem. Eu não estou na sétima vigília mais, você está? Eu não estou em Laodiceia mais. Eu já saí de Laodiceia, ó. Laodiceia é uma era que não tem vestes, irmãos. Ela está nua. Olha aqui que diz aqui, ó, em Apocalipse 3. Você quer ficar em Laodiceia ainda? Sai fora de Laodiceia. Entre para dentro da palavra. Entra em Cristo. Saia de Laodiceia. Venha para a era da noiva. Apocalipse 3, verso 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu. Entendeu? É uma era que está nua. Não tem as vestes. Apocalipse 16. Vamos ler a Bíblia. Apocalipse 16. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande em Laodiceia. Ó, não ande nu em Laodiceia. E não se vejam as suas vergonhas. Não tem as vestes. Quais são essas vestes? Vamos ver quais são essas vestes. Apocalipse 19, verso 17. Regozijemos e nos alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse, ó, veste, ó, vestisse, não é essa aqui não, ó, vestisse de linho fino e puro e resplandecente, porque o linho e fino são a justiça dos santos. Amém? Ó, aqui, ó as vestes aqui, ó. Laodiceia não tem isso aqui, irmãos. Laodiceia não ouviu o chamado, não ouviu o batido na porta. Amém? Apocalipse 5. Vou para mim terminar. Preciso terminar com isso aqui, concluir isso aqui. Apocalipse 5. E vi a destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Nós estamos falando do 7º selo, né? Desses selos. Estamos desde o começo do estudo, né? Da preleção aqui, nós estamos falando de selos. Então vamos continuar nos selos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando, ó, um anjo forte, aqui, ó, tá vendo? Apocalipse 2, Apocalipse 5, verso 2. E vi um anjo forte, aqui já tem um anjo forte. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, está vendo? Como havendo sido morto. Mas espera aí. Aqui o ancião falou: não chore, João. Eis aí o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Espera aí, João deu uma viradinha e olhou, ele viu um cordeiro, como havendo sido morto, não estava morto, como havendo sido morto. Por que como havendo sido morto, irmãos? Vamos ver se nós consegue ver algo aqui. Por que João viu esse cordeiro, né, e viu que ele tinha aparência de que tinha sido morto? Será que é porque ele estava banhado de sangue? Com certeza, né? Se ele tivesse limpinho, né? Jesus Cristo ali tivesse limpinho, né? Aquele cordeiro ali na cruz tivesse limpinho, não poderia falar que ele tinha morrido, ele havendo como sido morto. E tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Todos nós sabemos que isso são os 7 mensageiros e as 7 eras da igreja, né? O irmão Brando diz aqui na mensagem da brecha. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os seres viventes, os 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvos de ouro cheio de incenso, que são a oração dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribos e línguas e povos e nação. Aqui está a noiva. O irmão Brana diz que aqui é noiva, aqui é nós. E para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era um número deles milhões e milhões e milhares e milhares. Então, quando você lê isso aqui, irmão, e lê o verso 9, né, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue, olha, e com o teu sangue compraste para Deus homens, entendeu? Não é só homens não, isso aqui é generalizando, homens e mulheres, homens de todas as tribos e línguas e povos e nação. Então isso aqui é você, é eu, né? Somos nós. Lembrando isso, que aqui está a noiva. Essa escritura aqui é da noiva. Então pode pegar essa escritura também lá e conectar em Apocalipse 3. Muitas escrituras, irmãos. Eu não vou voltar para trás não, vou continuar indo para frente. Apocalipse 5 aqui, ó, vamos continuar aqui, ó. Então o cordeiro, né? Então João, ele viu o cordeiro, né, como havendo sido morto. Então esse cordeiro, irmãos, ele estava banhado de sangue, né? Só que quando esse cordeiro ele sai, ele vai até ali, ó, você viu, ó, até a destra daquele que estava sentado no trono. Você pode ver aqui, ó. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então esse cordeiro foi lá, subiu lá no trono, a destra do trono, e pegou o livro. Só que como esse cordeiro ele estava banhado de sangue, irmão André, como que você pode falar que esse cordeiro estava banhado de sangue? Está aqui, ó, está na mensagem, eu vou mostrar depois. Eu vou ler a mensagem ainda. Esse cordeiro ele estava banhado de sangue. Então ele tomou o livro. Então esse sangue, ele envolve o livro, ele passa, ele lambuza o livro de sangue. Aí nós vemos lá em Apocalipse 10, novamente, né? Ele com o livro na mão. Hoje já ele não está mais em Apocalipse 5. Ele já está aqui em Apocalipse 10. Ele estava com o livro na mão. Esse anjo forte, que é Cristo, como acabamos de ler. Ele pega esse livro e ele entrega ao 7º anjo. Ele entrega a João. O João é tipificando o 7º anjo aqui. Não adianta falar sem ler, né? Vamos ler.
A brecha. Mensagem a brecha. É sempre a brecha, né? Ô, irmão André, você só lê a brecha? Não, eu vou ler mais mensagem. A brecha é 301. Mas a primeira coisa que representou essa redenção, veio o Cordeiro, que tinha sido morto desde antes da fundação do mundo. Ele tomou o livro, glória, abriu o livro e abriu os selos, e o enviou à terra, ao seu sétimo anjo, para revelá-lo a seu povo. Ó, irmãos, está declarado aqui, ó. Meu Deus, só não consegue enxergar quem não quer enxergar, irmãos, quem não lê a mensagem, né? Você lê um parágrafo da mensagem ali, né? Você pode ler um parágrafozinho ali e ficar isolado ali. Não, eu creio naquilo. Não, você tem que pegar a mensagem, desfolhar a mensagem, comer a mensagem, comer o livrinho, fazer como João fez, né? Vai tornar amargo no seu ventre? Vai tornar. Mas a hora que você começar a expressar, vai sair doce da sua boca, né? E vai fazendo amargo nos ventres das pessoas. Mas a hora que ela vem aqui, ó, no coração, ela já não está mais amarga, não. Ela está doce como mel, né? Ela sai da sua boca doce como mel. É que nem o pastor Moisés disse para mim, irmão André, para crer nisso tem que amar isso. Ele falou uma palavra e é verdade. Para crer nisso tem que amar. Se não amar, não crê. Não adianta você crer na mensagem se você não ama a mensagem. Se você está pregando só por causa disso aqui hoje, ó. Tem muitas pessoas hoje pregando a mensagem, irmãos. Eu não estou criticando ninguém aqui, não. Eu estou falando a realidade. Muitas pessoas, ó, pensando nisso aqui, ó. Por que não abre a mensagem para o povo? Abre a Bíblia para o povo. Ah, não, se eu abrir a Bíblia, meu povo vai embora, né? Por que tem muitas pessoas hoje suveladas, ouvindo o som do jubileu, né? Ouvindo o som do jubileu, e não consegue despregar, né? Não consegue deixar casa, deixar carro, deixar mulher, deixar filho, não abandonar. Mas, você não quer seguir? Então eu vou seguir. Tem que ser dessa forma, irmãos. Deixa eu voltar aqui na palavra. Eu já desviei, eu não sei por que eu desviei disso aqui. Então o Cordeiro, ele envolve, né, o livro de sangue. Terceiro selo. Terceiro selo. Como que você sabe dessas coisas, André? Não sei de nada. Eu estou lendo mensagem. Eu li mensagem. Eu não ouvi, não. Eu não dou ouvido, não. Eu não ouço de pastores, isso, aquilo. Não, eu leio a mensagem do irmão Brando. Eu peço muita informação para meus amigos pastores, amigos ministros. Peço muita informação. Muitos deles que sabem que é verdade, você está ouvindo isso agora, vai ouvir isso aí. Eu peço informação, sim, eu não sou sábio, não. Eu leio a mensagem, eu sou um leitor da mensagem. E o que eu venho aprendendo com o profeta, aprendendo com a Bíblia, né? Porque também eu não leio a mensagem sem ler a Bíblia, não. Tudo que eu leio na mensagem eu acompanho com isso aqui, ó. Isso aqui anda junto com isso, ó. Senão não adianta. Se não bater, não adianta. Não pode chocar. Entendeu? Tem que andar junto. Se não bater com a mensagem, não adianta. Bater na forma que eu estou dizendo, não é bater de frente, não. É acompanhar assim, ó. É encaixar as duas perfeitamente, bater a medida das duas. Parágrafo 26, ó, da mensagem. Esse aqui eu vou ler bastante. Medite bem, preste muita atenção para os irmãos entenderem. Terceiro selo, 26 em diante. Tem que amar, irmãos, tem que amar. Se não amar, começa a ler isso aqui, já dorme, né? Começa a roncar, babar. Bem, esse era o livro selado 7 vezes. Agora, nunca tivemos livros assim, até que recentemente
até recentemente. Os livros no tempo no tempo antigo eram rolos. Eles eram enrolados, e então quando queriam assunto, algo, como se a Bíblia fosse enrolada, se você quiser ler o livro de Isaías, quisesse ler o livro de Isaías, você teria que vir aqui, você viria aqui a Isaías, e então desenrolava assim, né? Eles puxavam assim, era um pergaminho. Então desenrolava assim, e eu leria. Este livro de redenção selado 7 vezes, esse livro é um livro de redenção selado 7 vezes. E agora verificamos que o Cordeiro sai e toma o livro da destra do que estava sentado no trono. Como acabamos de ler agora, ó. O Cordeiro sai, ó. E agora verificamos que o Cordeiro sai, Apocalipse 5, sai e toma o livro da destra do que estava sentado no trono, e abre os selos, desata, desata os selos para o povo. Oh meu Deus! Será que o Mombrano está falando grego aqui? E os 4 animais sentados ali, que tomamos nas eras da igreja, os mesmos 4 animais que eles são vistos ao longo de toda a Escritura, e são eles os que fazem o anúncio desses selos serem abertos. Agora, vemos que é um livro de redenção, e então voltamos e tomamos o parente redentor e falamos dele para ver qual era a obra dele. E então, por todos esses anos, Cristo tem feito a obra de parente redentor. Agora, todos que entendem isso, digam amém, amém. A congregação diz amém. Ele tem feito a obra de parente redentor, né? Mombrano fala isso aí na mensagem do Apocalipse 5. Ele usa até um termo ali de Boaz e Ruth, né? Comparando Ruth e Boaz, né? Trazendo como Boaz o remidor para nossos dias. Nosso Senhor Jesus Cristo como Boaz e nós como Ruth. O Senhor Jesus Cristo, nosso remidor. Então voltamos e tomamos a parte do parente redentor e falamos dele para ver qual era a obra dele. E agora, todos esses anos, Cristo tem feito a obra de parente redentor. Agora, todos os que entendem isso, diz amém. Acabamos de ler isso aqui. A congregação diz amém. Mas virá um tempo quando a obra de redenção terminará. E quando a obra de redenção terminar, então ele deixa o trono de Deus, onde está sentado agora. Mas esse não é o trono dele. Ó irmãos, não pense que ele está falando daquele trono lá em cima, não, na 7ª dimensão. Aquele que vencer sentará comigo no meu trono. Onde está o trono? Está aqui, ó. Depois eu vou ler isso aí para os irmãos. Aquele que vencer se sentará comigo no meu trono, né? Assim como eu venci e se assentei no trono do meu Pai. Esse não é o trono dele. Esse pertence ao Espírito de Deus. Cristo, o Cordeiro, não pertence a ele. Ele é o Deus encarnado. Veja que é o mesmo Deus encarnado agora. E ele se levanta do trono. Primeiro, o anúncio foi feito para quem pode vir e tomar esse livro de redenção. Veja, porque o plano inteiro da redenção, desde Adão, tudo o que Adão perdeu. Nada se perdeu até Adão. E depois de Adão, tudo se perdeu na terra. E tudo se perdeu na criação da terra. E tudo caiu como Adão. Cruzou o abismo. De modo que ninguém podia retornar, sem maneira alguma. O homem, quando pecou, ele deixou o seu caminho. Ele não deixou nenhum caminho de regresso para si. E quando esta pergunta foi feita a João, o revelador,
que o profeta João estava na visão e viu isto, e não havia ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra, nem ninguém ao menos que fosse digno de olhar para o livro. Está vendo? Agora somente pense nisso. Então o cordeiro vem à frente e toma o livro. Agora pediu-se a João para não chorar, mas ele disse: eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu. Mas ele disse: ele pode tomar o livro e abri-lo de modo que... Deixa eu voltar um pouquinho aqui, irmãos. Agora pediu-se João para não chorar, mas ele disse: eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu, e ele pode tomar o livro e abri-lo. Deste modo, ele se voltou para procurar por um leão, e ele viu um cordeiro. O ancião o chamou e disse: um leão venceu. Mas quando ele foi olhar, era um cordeiro saindo do trono. E agora, ele não tinha notado isso antes, porque ele tinha estado ali atrás fazendo sua obra mediadora, porque ele estava sangrando pelo povo, intercedendo pelo povo, até que a última alma que foi colocada no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, entrasse. Haverá só certo número ali, pronto. É só isso, e outros nem vão querer entrar. E eles não têm desejo de entrar. E assim, então, quando essa última alma entrar, então o tempo da redenção está terminado. Então o Cordeiro sai para requerer os seus direitos. Quanto ao que redimiu, que é toda a criação, a terra, tudo mais pertence a Ele. Está vendo? Ele a redimiu com o seu próprio sangue. E quando foi tomar esse livro para abri-lo, ora, que coisa! Estavam reticências. João não chorou mais. E ele olhou, e eis que um cordeiro, era um cordeiro morto. Já tinha sido morto, mas estava vivo novamente. E agora verificamos que um cordeiro morto é um cordeiro ensanguentado, sangrando por toda parte. E ele foi morto. Depois que foi morto, ele tinha ressuscitado. Ele estava sentado no trono, digamos, atrás do trono, assim intercedendo por todas aquelas almas que viriam. Então, quando o último estivesse aqui e fosse completado, Deus ainda segurava o livro da redenção, estão vendo? Agora, ele só está fazendo obra de parente. Como Boaz foi, e Ruth estava sentada ali esperando até Boaz. Quero dizer, Boaz fez a obra de parente redentor. Lembre-se de quando preguei isso, não faz muito tempo, Ruth respingando. Então, irmãos, ele estava sangrando por toda parte. Então, quando ele toma aquele livro, ele banha aquele livro de sangue. Ele passa o livro para Mombrana, banhado de sangue. Mas não pense você em sangue química, não. Mombrana fala que esse sangue é um sinal. Qual foi o sinal que Deus deu para Maria? Né? Qual foi o sinal que Deus deixou para Maria? Agora, o mundo está ficando pior ainda, e o pecado está aumentando, e a enfermidade, e problema, e morte, e tristeza, e os homens ímpios e mulheres ímpias perecem, o câncer os devora e tudo mais, quando não se conseguem se apoiar de fé suficiente para entender a mão ali, estender a mão ali e se apoderar disso. Agora note, mas então depois que tudo termina, depois que sua reticência, sua intercessão foi feita, ele sai e toma o livro da mão dele. E então João, e tudo no céu,
E começaram, reticências, as almas debaixo do altar começaram a clamar. Veremos isso no sexto selo novamente. E como se regozijaram e se prostraram os anciãos e se derramaram as orações dos santos, e as almas debaixo do altar clamaram: digno és tu, porque nos redimiste para Deus, e voltaremos para a terra para viver como reis e sacerdotes. E houve um grande reticências, e João disse: todos no céu, tudo debaixo da terra, e tudo mais ouviram-no, louvando a Deus por causa disso. João teve que ter encontrado o seu nome ali. Você sabe, todo esse tempo. Então ele disse: ele é digno de tomar o livro da redenção. Agora não pertence mais ao juiz, pertence ao Redentor. Ele já fez a obra de obra de redenção. Agora ele vai mostrar à igreja o que fez, amém? Está vendo? Então ele toma reticências, mas o livro está fechado. Ninguém conhecia de modo algum. Sabia-se que era um livro de redenção nele ali, mas é para ser revelado nos últimos dias. Conforme Apocalipse 10, no sétimo anjo será dada a mensagem disso, irmãos. Oh meu Deus, está aqui no terceiro selo, 41. Porque disse no tempo, no toque da sétima trombeta, no toque da sétima era, melhor dizendo, da sétima era da igreja, do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, todos os mistérios de Deus se cumpririam por meio de seu toque. Então, depois que é revelado, o anjo desceu do céu, que era Cristo. Agora lembre-se, este anjo está na terra, um mensageiro. 42. Escute bem isso, irmãos. Cristo desce. Olha, Cristo desce. Você ou vê no capítulo 10 de Apocalipse. Ó, aqui na ponta do meu dedo, ó. O que fala em Apocalipse 10? Cristo desce. Você o vê no capítulo 10 de Apocalipse. Põe um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, arco-íris sobre a cabeça, olhos como pés, como os colunas de fogo, e assim por diante. Levanta sua mão e jura por todo aquele que vive para todo sempre, no trono, que não haverá mais demora. E quando ele faz esse juramento, 7 trovões faz soar suas vozes. Amém? Quando aconteceu isso aqui? Vai acontecer Apocalipse 19? Não, isso já aconteceu, 28 de fevereiro de 1963. Olha que coincidência, né? Deus escolheu o mês de fevereiro, né? Escolheu o dia 28. Será que é muita coincidência isso, irmãos? O mês de fevereiro é o único mês que tem 28 dias. O 28, número 28, né? Ou o ciclo da mulher. Leia Eclesiastes 3. Quantas vezes Salomão disse: há tempo para todas as coisas ali, vê ali, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para chorar, né? Há tempo para amar, há tempo para odiar. 28 vezes Salomão falou o tempo do homem ali. Olha, irmão, será que foi coincidência isso? A mensagem eu vou encerrar, irmão, por aqui. Teria mais coisas para me falar, mas é muita coisa para os irmãos entender, entendeu? Então eu vou estacionar por aqui. Eu vou ler o último parágrafo aqui. Eu acho que já está até terminando mesmo. Tem mais alguns parágrafos aqui, mas eu vou deixar. Eu vou ler a última, eu vou ler as eras da igreja aqui. Os irmãos veem, ó, 245, mensagem 245, a era de Sardes.
Apocalipse 3, 21. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, veja, a noiva está com ele no trono. Visto que ela deve julgar o mundo, ela tem de estar assentada com ele no julgamento. E isso é exatamente o que Daniel viu, Daniel 7 e 9. Eu continuei olhando até que foram postos um trono, e um ancião de dia se assentou, e seus vestidos eram brancos como a neve, e o cabelo da sua cabeça era como uma limpa lã. Seus vestidos eram brancos como uma neve. Será que a era de Laodiceia tem essas vestes, esse vestido? Ela está nua. A era de Laodiceia está nua. A mensagem é a seta da libertação de Deus. Tradução dos crentes da Bíblia. Parágrafo 73. Agora, se ele era Jesus daquela maneira, ontem, ele tem de ser o mesmo Jesus dessa maneira hoje. Se ele é quem ele é o mesmo, agora a única coisa, deixa eu voltar aqui, ó. Agora, se ele era Jesus daquela maneira ontem, ele tem que ser o mesmo Jesus dessa maneira hoje. Se é que ele é o mesmo. Agora, a única coisa diferente, então, é que ele não tem um corpo literal. Seu corpo está sentado no trono de Deus. Olha só. Então, não é o trono de Jesus sobre o qual ele está sentado esta noite. A Bíblia diz que ele está sentado sobre o trono de seu Pai. É isso, correto? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Apocalipse 3, verso 22. Está aqui, ó. Eu estava falando isso aqui, ó, já hoje, ó. Né? Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Não pense você que você tem direito de sentar naquele trono lá, não. Não é, não. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora, olha só, seu trono está na terra. Deve estar aqui com as pessoas. Oh, irmãos. Oh, meu Deus. Mensagem tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. Parágrafo 134. Por ele ser infinito, você crê que ele é infinito? Se não é, então ele não pode ser Deus. Então pense, sendo infinito, ele conhecia cada pulga que alguma vez estaria na terra. Quantas vezes aquela pulga piscaria os olhos? Quantos sebos haviam em cada pulga? Cada folha de grama onde ela pousaria? Isso é infinito. Nós somos finitos. Nós cambaleamos nas trevas. Deus nos comparou como ovelhas e temos de ter um líder. E esse líder não é o homem. Esse líder é o Espírito Santo. O Espírito de Cristo entre nós. Um pouco e o mundo não me verá mais. Seu ser físico foi levantado ao trono de Deus, onde o Espírito estava no trono. Agora, Cristo está no trono, Jesus. Um pouco, o mundo não me verá, mas ainda assim vós me vereis, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos, até mesmo em vós. Olha agora, o trono de Deus, deixa eu bater aqui, irmãos, desculpa aí. O trono de Deus, de Cristo, está edificado no seu coração. Ó, o trono de Deus, de Cristo, está edificado no seu coração. E ele está assentado no trono de Deus.
Ó, ele está sentado no trono de Deus. Mas espera aí. Ele falou que o trono de Deus, de Cristo, está edificado no seu coração. E ele está sentado no trono de Deus. Então, se o trono de Deus e Cristo está no seu coração, então ele está no seu trono, no seu coração. E foi edificado, né? Foi edificado um trono, como ele acabou de dizer, no seu coração. Mas no milênio, ele se assenta no seu próprio trono, o que ele jurou que se levantaria este homem, seu filho, o filho de Davi, para se assentar no seu trono. Ó, irmão André, mas então você está querendo dizer para mim que então o trono lá em cima está vazio, lá na sétima dimensão está vazio? Não, irmãos. Não é isso que eu estou querendo dizer para você, não. Deus, ele é onisciente, onipresente, ele preenche céus e terra ao mesmo tempo. O Espírito de Cristo tem que estar dentro de você. Há uma célulazinha vaga no coração do homem, somente no homem. O que você acha que reina ali, nessa célula vazia ali, né? Onde que a sua alma habita ali, ó. Deus tem que estar no seu coração. Ah, mas Deus está no meu coração? Está no seu coração, sim. Então você hoje é o propiciatório, né? O anjo veio, né? Trouxe esse livrinho para o irmão Brana e falou assim, irmão Brana, revele ao seu povo. Aí o irmão Brana pegou esse livrinho e fez assim para a noiva, coma. Mastigou primeiro, né? Coma, deu mastigadinho para nós. Aí nós recebemos o sinal, que é o sangue. Deus, ele não está intercedendo pelo mundo mais, irmãos. Aquele sangue, aquele lençol de sangue que tinha sobre o mundo, hoje esse lençol somos nós. Nós que estamos aqui. Você acha que se a noiva tivesse saído aqui da terra, esse mundo estaria na condição que está? Esse mundo já tinha sido queimado, já estava em tribulação. Deus estava assim, ó, louco, cheio de fúria para tacar fogo nesse mundo. O que está segurando o mundo ainda aqui é a noiva. A noiva é o propiciatório. Por que acontece tanto acidente aí, ó? Por que acontece tanta tragédia? Pai matando filho, filho matando pai? Porque Deus não está intercedendo mais não, né? Deus não está parando na brecha mais não. Mas hoje quem é Moisés hoje? Somos nós. Quem é Esther hoje? Somos nós. É nós que estamos parando na brecha por eles. Nós que estamos intercedendo por cada um hoje, pedindo misericórdia por nossos entes queridos que estão aí fora, aí, ó, por nossos parentes, né? Aí na rua, bêbado, largado na droga, aí, ó. É nós que intercedemos por eles hoje, porque senão já tinha acontecido uma desgraça contra eles. Quantos de vocês hoje não tem um filho perdido na droga? Um filho perdido no álcool? E você sempre ali, oh meu Deus, abençoa meu filho. Deus não faz nada para ele porque você está ali intercedendo, senão Deus já tinha tacado o dedo nele já, aquele dedo ossudo. Então o sangue está em você, o sinal está em você. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Deu para entender? Se você não entendeu, leia a mensagem, ó. Tá aqui, ó. Tudo que eu falei, eu citei mensagem. Volte a gravação, acompanhe. Se ficou alguma coisa em aberto, pode ser que tenha ficado, porque Deus vai dando inspiração e a gente vai falando. Pode ser que ficou algum cabo solto, mas no decorrer nós vamos encaixando tudo. Mas eu tenho tudo aqui anotado. Se os irmãos quiserem, né, entre em contato comigo, né? Vamos esclarecer, né? Vamos trocar, né, escrituras por escrituras, né? Eu aceito, irmãos, vindo da parte de mensagem, né, da parte de Bíblia, eu aceito qualquer aceitação. Mas pensamento de homem, ó, eu estou fora. Amém? Eu não saí da condição que eu estava, não, numa condição natural, não, né? Para vir para uma condição espiritual, para ficar recebendo o pensamento de homem? Não, de forma nenhuma. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Que essas palavras aí possa te ajudar de alguma forma.
Eu não fiz isso aqui para afrontar ninguém, não. Eu só fiz isso aqui para trazer algo para você. Algo de Deus para você. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essas palavras. Ó Deus, ajude esses irmãos, Pai, que vão ouvir, Pai, entender, Senhor, para que isso não sirva de afronta, Pai. Ó Deus, para que isso eles não aceitem como uma afronta, mas sim como a Tua palavra. Entre em providência agora, Senhor, entre em cada coração para que eles possam, aqueles que não amam, possam passar a amar essa palavra, Senhor. Ó meu Deus, nos ajude, Pai. Abençoa o nosso companheirismo, Pai. Abençoa nossos pastores, Senhor, que estão no nosso companheirismo. E aqueles que também não estão, Pai. Ó meu Deus e meu Pai, eu te agradeço que as pessoas ao ouvir essa mensagem, que eles sejam abençoados, Pai. Eu te peço e te agradeço desde já, Senhor, que o Senhor também nos dê uma boa noite, Pai, de descanso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Shalom.